Começou a grande final da Liga de Basquete Feminino e o Sampaio Corrêa quebrou a invencibilidade do Veracruz. Para ficar com o título, as meninas de Campinas vão precisar reagir na série melhor de 5. Um jogo importante que trouxe bastante pressão para o Veracruz, até então imbatível. Mesmo jogando em casa, o time começou perdendo. As meninas do Sampaio Corrêa abriram um placar e quanto mais o Veracruz tentava reagir, mais as adversárias mostravam tranquilidade. A torcida que veio em peso não abandonou o time e esperava que o resultado pudesse mudar depois do intervalo. Acho que a gente vai conseguir converter a situação. Então a expectativa é boa. Sim. No segundo quarto, as atletas do Sampaio Corrêa continuaram marcando e pressionando a saída de bola das donas da casa. A diferença, que era de 2 pontos, aumentou para 4. Muitas faltas fizeram o Sampaio a levar o jogo debaixo do braço e ficar com 9 pontos na frente. No terceiro quarto, o Veracruz conseguiu equilibrar um pouco mais a partida. No último quarto, o time ficou boa parte do tempo na frente do placar. Foram várias cestas e lances livres. Os últimos minutos foram eletrizantes. Quando o técnico Antônio Carlos Vendramini parou o jogo, o Veracruz tinha 26 segundos para reverter o placar e precisava ser ágil. Ficou com a bola no ataque, mas não conseguiu fazer a cesta que poderia levar o jogo para a prorrogação. O Sampaio Corrêa acabou vencendo a partida por 1 ponto de diferença, 56-55. No final do jogo, o técnico Vendramini reclamou da falta que não foi marcada e que para ele poderia ter mudado o placar. A imagem fala mais do que qualquer coisa. Então olhem e vejam se eu tive razão ou não de estar revoltado. Porque perder e ganhar faz parte. Um dia você ganha, um dia você perde. Mas dessa forma, realmente é difícil engolir. Depois de 20 jogos sem perder, essa é a primeira derrota do time. Agora o adversário fica um passo à frente na disputa pelo título. Mas o Veracruz não pode desanimar. Afinal, tudo que a gente fez, se você não recomeçar, fica para trás. Hoje a gente começa com uma série de desvantagem, mas a gente sabe do potencial da equipe e a gente com certeza vai reverter esse resultado. 7h14, o SP Record está de volta e agora eu falo de futebol. Pela Série C do Campeonato Brasileiro, o Bragantino perdeu no fim de semana, mas não saiu do G4. O Massa Bruta foi derrotado pelo Volta Redonda fora de casa por 2-1. O time do Rio de Janeiro abriu 2 gols de vantagem no começo do jogo. O Braga reagiu com o Matheus Peixoto, mas ficou nisso mesmo. Com a derrota, o Massa Bruta cai para a 3ª colocação do Grupo B. O Guarani quase conseguiu a primeira vitória fora de casa no Brasileirão da Série B. O Bugre venceu o Goiás até os acréscimos, mas acabou levando o empate. Vamos aos gols. O Guarani abriu o placar aos 34 minutos do segundo tempo. Anselmo Ramon, recuperado de lesão, recebeu pela direita, tabelou com Bruno Nazário e bateu forte no canto. Na comemoração, susto para o torcedor. O atacante bugrino voltou a torcer o joelho. Apesar das dores, Anselmo Ramon seguiu em campo até o final. Mas o Guarani não conseguiu suportar a pressão dos donos da casa. Giovani cruzou e Madson sozinho cabeceou aos 47 minutos da etapa final. Fim de jogo em Goiânia. Goiás 1, Guarani também 1. Já a Ponte Preta perdeu o 3º jogo seguido em casa pelo Brasileirão. E olha que a Macaca saiu na frente, mas levou a virada do Atlético Goianiense. Um jogo em casa, mas longe do majestoso. No cumprimento da 3ª partida de suspensão com portões fechados, a Ponte Preta enfrentou o Atlético Goianiense em Bragança Paulista. Uma oportunidade para reformar o gramado do Moisés Lucarelli. E no primeiro tempo, a impressão era de que a Macaca somaria os primeiros pontos como mandante na Série B. O time goiano fechou os espaços na marcação e a Ponte arriscava de longe, como nesse chute de Júnior Santos. A jogada do primeiro gol nasceu dos pés do centroavante, que ganhou a vaga de titular. Aos 37 minutos, Júnior Santos cruzou, Lucas Rocha cortou e no rebote, Paulinho acertou um chute com categoria. No segundo tempo, o Atlético voltou com outra proposta, muito mais à frente. Isso também deu mais liberdade para a Ponte Preta trabalhar a bola. E as chances para matar o jogo apareceram. No contra-ataque, Júnior Santos, quase sem ângulo, chegou perto do segundo. Thiago Real bateu e a bola desviada quase entrou. Quando a Ponte Preta se desligou do jogo, pagou caro. Aos 22 minutos, Reginaldo tentou cortar e acabou ajeitando a bola nos pés de Júlio César. 1-1.
A virada do Atlético Goianiense veio 3 minutos depois. Rômulo arriscou de fora da área. A bola tocou na zaga e entrou chorada no gol. E quando a Ponte Preta tentou o empate na base do desespero, o Atlético soube trabalhar no contra-ataque. Júnior Brandão tentou de primeira. Parou em Ivan, mas deu assistência para Júlio César fechar o placar. Fim de jogo no Nabi Abichedi. Ponte Preta 1, Atlético Goianiense 3. Jogos da Série B, você tem que ser competitivo 90 minutos. Você não pode afrouxar em nenhum momento. Eu achei que a gente afrouxou um pouco e aí o jogo escapou das nossas mãos. Se a ausência da torcida é um motivo para a Ponte Preta não conseguir o bom desempenho em casa, é bom a Macaca aprender logo a virar esse jogo, porque ainda faltam 3 partidas para serem disputadas com o estádio assim, totalmente vazio. A Ponte ainda vai receber Oeste, Goiás e CSA sem a presença do torcedor. E só pode voltar a abrir os portões no mês de julho contra o Fortaleza. Pelo menos na próxima partida, a equipe do técnico Doriva tem a chance de recuperar os pontos da forma como tem melhor atuado nesse brasileiro da Série B, sendo o time visitante. Não serve de desculpa, a gente não pode dar essa desculpa e eu não quero usar jamais essa muleta. Infelizmente, a gente sofreu outro revés. Vamos então conferir mais jogos pela Série B. O Fortaleza venceu o Figueirense fora de casa e é líder absoluto da Série B. O time do técnico Rogério Ceni ganhou de virada por 3-1. O Oeste tirou a invencibilidade do Vila Nova, que caiu para a 3ª colocação. Bruno Lima e Mazinho marcaram os gols do time da casa. O CSA ganhou do Londrina por 2-1 lá no Paraná e assumiu a vice-liderança do Brasileirão. Com a derrota, o Tubarão cai para a 10ª colocação. Paysandu e São Bento empataram em 1-1. O Papão conseguiu gol de empate aos 45 do segundo tempo, de pênalti, e manteve a invencibilidade na Série B. E o Brasil de Pelotas entrou na zona de rebaixamento, depois de perder para o Sampaio Correia por 2-1. Já em Varginha, o Curitiba só empatou com o Lanterna Boa Esporte por 1-1. Com o resultado, o Coxa perdeu a chance de entrar para o G4. No Morumbi, teve clássico Sansão. E mais uma vez, Diego Souza fez a diferença numa tarde fria na capital paulista. Sabe aqueles dias frios que dá vontade de ficar embaixo da coberta? Mesmo assim, mais de 40 mil São Paulinos foram ao Morumbi. Afinal, era dia de clássico. Mas o frio que deixava as criancinhas e os marmanjos escondidos nos agasalhos, acho que contagiou os jogadores no primeiro tempo. Jogo lento, muito toque de bola e pouca emoção. O São Paulo até teve 2 chances, mas o chute do Nenê foi no travessão. E a cabeçada do Militão, quer dizer, faltou ser uma cabeçada de verdade, né? Sozinho na pequena área, ele desperdiçou essa chance. Depois do intervalo, o São Paulo voltou melhor. Everton cruzou na medida para o Diego Souza abrir o placar e acabar com o frio da torcida. Após sofrer o gol, o Santos tentou reagir, foi para cima. Nos últimos minutos, perdeu essa chance incrível. Depois da falha de Sidão, Dodô não conseguiu empatar e o jogo acabou em 1-0. Aquela velha máxima que o clássico são decididos em detalhes, né? O São Paulo acabou fazendo um gol numa bobeira nossa, uma perda de bola, e conseguiu fazer o gol e a gente teve a oportunidade e a bola acabou não entrando. No final, valeu a pena para a torcida São Paulina sair de casa e enfrentar o frio. Com o resultado de hoje, o São Paulo chega a 10 pontos no Campeonato Brasileiro e segue invicto. Se São Paulo consegue repetir jogos como o de hoje, seguramente vamos a dar muitas alegrias para a torcida que merece muito. Já o Palmeiras venceu o Bahia por 3-0 e segue colado na liderança. Um primeiro tempo arrasador no Allianz Parque. Logo aos 2 minutos, Keno encontrou Borja pela esquerda, que rolou para William abrir o placar. Aos 32 minutos, Marcos Rocha cruzou e Antônio Carlos, como elemento surpresa, marcou o segundo. E aos 41 da primeira etapa, Lucas Lima deu assistência para Miguel Borja fechar o placar. Palmeiras 3, Bahia 0. A Série A do Brasileirão tem um novo líder. Na rodada do fim de semana, só 0-0 no jogo entre Paraná e Grêmio. Então, vamos aos gols.
A sexta rodada começou no sábado com o Clássico Mineiro e deu Atlético. Ricardo Oliveira tabelou com Roger Guedes e o artilheiro da Série A com 5 gols mandou no cantinho. Atlético Mineiro 1, Cruzeiro 0. O Galo é líder do Brasileirão com 13 pontos. No Maracanã também teve clássico estadual. O Flamengo abriu o placar depois que Vinícius Júnior aproveitou o rebote de Martin Silva. 4 minutos depois, Wagner, de cabeça, empatou para o Vasco da Gama. Final 1-1. Em Salvador, Neilton deu um passe preciso para o Alisson abrir o placar para o Vitória. O Ceará chegou ao empate no golaço de Wesley. Mas Neilton, o cara do jogo, marcou o segundo gol de pênalti. Vitória 2, Ceará 1. No estádio Independência, Juninho de bico deu a vitória para o América Mineiro. 1-0 contra o Botafogo. O Fluminense venceu o Atlético Paranaense no Rio de Janeiro por 2-0. Os gols foram todos no primeiro tempo. Jadson chutou, o goleiro Santos defendeu e a bola bateu em Thiago Heleno antes de entrar. No segundo gol, Marcos Júnior mandou de cobertura. A sexta rodada termina nesta segunda-feira, às 8 horas da noite no Beira-Rio, com um confronto direto na luta contra o rebaixamento. O Internacional, que está no Z4, recebe a Chapecoense, 15ª colocada. Em Recife, o Corinthians entrou em campo com um time quase todo reserva para encarar o Sport. O jogo terminou empatado por 1-1, destaque para o Roger, que marcou o primeiro gol dele com a camisa do Timão. O Sport recebeu o Corinthians na Arena Pernambuco, diante de um público de quase 29 mil torcedores. E foi o Timão quem chegou primeiro ao ataque, nesse chute perigoso que passou tirando tinta da trave. A resposta do time da casa veio depois do cruzamento da direita, mas nem Rogério e nem Gabriel conseguiram empurrar a bola para o fundo das redes. Estamos no segundo tempo e depois da cobrança de escanteio, Roger subiu mais que todo mundo e de cabeça abriu o placar, Corinthians 1-0. Aí entrou em campo a figura do técnico do Sport. Claudinei Oliveira tirou Everton Felipe para a entrada de Carlos Henrique. Se a mudança surtiria efeito, a resposta veio em poucos minutos. Rogério fez boa jogada e cruzou da direita. A bola chegou até os pés de Carlos Henrique. Chute colocado, canto direito do goleiro Walter, que nada pôde fazer. Tudo igual na Arena, Sport 1, Corinthians também 1.